os outros, né? Reconhecer também as nossas imagens. E dentro disso, reconhecer a nossa autoimagem idealizada. As imagens são aquelas, já falei outras vezes o que são imagens, mas eu vou repetir, são aquelas crenças, aquelas sensações, aquelas emoções que a gente forma na nossa infância, né? E a gente generaliza, né? A gente diz assim, os homens são, isso é uma imagem, faz de conta, os homens são ausentes, é uma imagem. Os homens são relaxados, é uma imagem. Os homens são maravilhosos, é uma imagem, né? A gente não fala o João, o Antônio, o Benedito, né? Fulano nesse momento, a gente não olha a pessoa, mas as imagens que nós formamos das coisas. E a autoimagem idealizada é a imagem que a gente faz da gente mesmo, que a gente tem que manter, né? A gente se acha muito melhor do que a gente é. A gente aparenta ou mostra para os outros uma imagem, e isso é um peso muito grande. Porque carregar essa imagem idealizada gasta muita energia. Porque nem sempre a gente é bom, nem sempre a gente está com vontade de fazer alguma coisa, e a gente acaba achando que tem que fazer, ou tem que mostrar que é, né? Então, esse trabalho vai trazendo onde a gente está na nossa autoimagem idealizada. Quais são as imagens que nós temos e que atuam na nossa vida. E que elas fazem com que a gente não olhe a pessoa que está ali na nossa frente naquele momento. E não faz com que a gente se conheça, né? E faz com que a gente sofra. Então, a gente pode olhar para essas questões como questões muito dolorosas, né? Na nossa vida. Também, no processo, ele faz reconhecer as nossas negatividades, né? A busca de imagens mais profundas e os erros conceituais, os conceitos equivocados que nós temos, né? A gente aprende determinados conceitos e fica até o fim da vida com eles, né? E muitas vezes se vangloria deles, né? Ah, eu aprendi assim, né? A minha vida inteira escutei isso, meu pai falava isso, minha mãe falava isso, e a gente não tenta modificá-los. A gente não atualiza, né? Eu outro dia vi de uma pessoa dizer assim, eu sou coerente, desde que eu me conheço por gente, eu sou coerente. Eu fiquei pensando, nossa, eu sou tão incoerente, né? Porque se eu pensar há 10 anos atrás o que eu penso hoje, ou daqui um mês, ou daqui uma semana, eu vou vendo o quanto a gente vai mudando. E eu não quer dizer que eu seja incoerente, mas eu vou mudando. Então, se eu olhar a vida há 10 anos atrás e hoje, possivelmente, as pessoas podem dizer, tem uma incoerência, ou eu poderia dizer, é incoerente. Não é. A gente vai transformando e mudando os conceitos, atualizando os conceitos. É isso o que o trabalho faz. Ele traz todo o material, as imagens, as emoções, a negatividade, os talentos, o potencial, tudo que está lá que a gente não sabe sobre nós mesmos, ele vai trazendo para o consciente. E a gente vai tendo uma vida mais dinâmica, mais viva, mais interessante, né? Também reconhecer, ele faz com que a gente reconheça a nossa intencionalidade negativa. Isso é muito difícil de reconhecer, leva muitos anos para a gente nos grupos para reconhecer as nossas intencionalidades negativas. Porque a gente acredita que a gente não tem intenção negativa. Mas quando a gente atua com outras pessoas, a gente vê que a gente tem muita intencionalidade negativa, né? Quando a gente esquece, às vezes, deleta uma pessoa, quando a gente nem sabe, a gente não sabe que tem, mas a gente faz isso muito. Isso é um trabalho de muita profundidade. A gente tem intenção de ferir o outro. Quando a gente fala numa roda não fala na intimidade, e depois numa roda de amigos fala, mas você fala para o marido, fala para a mulher, ah, ela é assim mesmo, ah, ele é assim mesmo, né? Ah, ela não faz nada, nem frita um ovo, né?
desqualificando, por exemplo, né? Nem olha, ou ela não percebe, ou ele não percebe. Então, existe uma intenção negativa de ferir. Porque se não tivesse uma intenção negativa de ferir, falaria na intimidade, conversaria, explicaria, daria outras possibilidades de escolhas, né? O processo também é nos abrir para a dor, né? Ir experimentando, pouco a pouco, mais dor para sentir mais prazer, né? Porque quando somos crianças, não sustentamos a dor. Quando somos adultos, sustentamos a dor. A gente não gosta dela, mas a gente sustenta. Se nós não sustentássemos a dor, nenhum de nós estaríamos aqui, né? As pessoas falam assim, mas eu sofri isso com meu pai, aconteceu isso na minha família, éramos pobres, enfim, situações de dor. Mas todo mundo sobreviveu. Ninguém pensa, eu sobrevivi, por isso eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou forte, porque mesmo com todas essas adversidades da minha vida, eu estou aqui vivo e ainda fazendo o trabalho de autoconhecimento. Então, eu sou muito forte, né? A gente fica, olha como eu sofri, olha como eu sofri, olha como doeu, olha como doeu. E não olha quanto prazer tem de estar vivo. Porque cada situação de dor fez com que você se fortalecesse mais, não é verdade? Todos vocês fizeram assim um pouquinho com a cabeça. Por quê? Porque sabe do que eu estou falando. Quando a gente supera uma dificuldade, ou quando a gente supera uma dor, a gente se fortalece, né? E fica com mais prazer de estar vivo, fica com mais prazer de ter a vida mais plena, né? Então, também reconhecer e transformar o eu inferior, porque ele é uma fonte de energia, né? Fonte de energia quer dizer, que nem eu falei, a energia está disponível. Todo mundo que está aqui tem força vital e tem energia. Senão não estaria aqui, né? Para começar a história. Pode dizer, não tem energia, estou cansado. Não, todo mundo que está aqui veio, já trabalhou, já fez muitas coisas e está aqui. Tem muita energia. Então, quem está aqui, usar essa energia para transformar o eu inferior, as negatividades, porque por trás, no mesmo bastão que tem o eu inferior, tem o eu superior. É o mesmo. São pontas diferentes do mesmo bastão. Se você olhar, de um lado tem o medo, do outro lado tem a confiança. Se eu consigo enfrentar o medo, eu aprendo a confiar. Não é isso que a gente vê na vida? De um lado do poder real, do poder de realizar, ou do poder, existe a obstinação. Tem que ser do meu jeito, né? Que é o negativo, o eu inferior. Mas na outra ponta tem o poder real de realizar, né? Do lado da sabedoria, num bastão, do mesma ponta da sabedoria, o outro lado tem o orgulho. Só eu sei, né? Então é o mesmo bastão. Depende de como a gente precisa transformar a energia. O trabalho do Pathway, ele faz com que a gente transforme, pegue essa energia do eu inferior e vá lentamente e devagar mudando para o eu superior e trazendo para as qualidades, que é para isso que a gente veio aqui, manifestá-las e doá-las, né? Para isso que a gente veio. Então, ela é uma fonte de energia. O processo também é abrir mão das ilusões e aceitar a realidade. Esse eu sou especialista, viu? O pessoal fica muito bravo comigo. Não é verdade? Quem faz grupo comigo me odeia, sai do grupo batendo pé assim. E tem gente que fala assim, não volto mais, né? Porque eu sou especialista em trazer a realidade, né? Mas eu acho que nós não estamos aqui para ser iludidos, né? A ilusão, a realidade da vida é dor e prazer, a realidade da vida a vida é maravilhosa, a realidade da vida é você circular por todas as emoções para poder transformá-las, né? Eu até brinco que o pessoal fica muito bravo comigo, algumas pessoas que trabalham com algumas áreas aí, porque eu falo assim, fala menos de fada e fala que é gostoso tomar o café da manhã, né?
Então eles ficam bravos, porque eles acham que as crianças precisam só saber dos castelos, das fadas, das rainhas, dos príncipes. E eu falo, não, tem sapo. Antes de virar príncipe, tem que beijar o sapo. Sapo é gelado, sapo é mole, ele pula. Então tem que beijar. A história diz isso. Não diz que o príncipe chega se você não beijar o sapo. Então olha para o sapo também, não só para o sapo. A pessoa pula assim, o sapo lá virou príncipe e viveram felizes para sempre. E esquece de falar que como é beijar o sapo, né? E a gente fica na ilusão da vida. Não, é para trazer a realidade da vida. A pessoa com quem você está casado, ou com quem você está amando, tem defeitos. Essa é a realidade da vida. A seu filho também tem dificuldades. O seu amigo também passa por problemas. O seu vizinho, às vezes te sorri, às vezes ele está de cara amarrada e não fala bom dia mesmo. Não quer dizer que é contra você. A realidade da vida é essa. E nem por isso ela é feia. A gente acha que isso é horrível. Não, veja o dia que ele te cumprimenta. Também é bonito o dia que ele te cumprimenta. Quando o seu filho tira uma nota boa na escola, também você gosta. Quando você beija o seu ser amado, é muito gostoso. Mesmo que ele no outro dia seja um sapo. Mas naquele dia, naquela hora, ele é muito bom. Então, olha a realidade da vida. Se nas crianças, aqui tomar o café da manhã com a mãe é delicioso. Não precisa esperar o castelo da rainha. Ali está o castelo da rainha. A rainha está ali do lado dela. Né? O café da manhã que ela toma é o manjar da noite da Cinderela. Né? O sapato que ela põe é o sapato mais lindo que a mãe pôde comprar. Então, trazer para a realidade da vida. Né? Que a realidade da vida é maravilhosa e imperfeita. Né? Para aceitar essa realidade. Então, a vida, a unidade é 50% agonia, dor, falta, tristeza e 50% êxtase, prazer, preenchimento, alegria. A vida é isso, né? Para a nossa parte infantil, 100% ele é maravilhoso, daí ele cai, tudo, né? Ou então 100% é uma porcaria, né? A gente faz isso, não faz? Fulano é do mal, né? Já ouviram falar essa expressão, né? Como que alguém pode ser só do mal, né? Até o maior assassino deve ter alguma qualidadezinha lá de vez em quando, né? E quem é só do bem, né? 24 horas por dia, durante 70 anos, ele foi do bem todos os segundos da vida dele. Quem? Se vocês conhecerem, me apresentam, porque eu não conheço. Então, a vida é 50%, 50%, né? Entrar em contato com essa realidade. Nosso trabalho do PET faz a gente entrar em contato com essa realidade e achar que é maravilhoso entrar em contato com a realidade. E não ficar numa fantasia e numa ilusão. A gente ver o trabalho faz com que a gente veja o problema como um belo problema. Né? E não ver o problema como, é um problema. A minha vida é um problema. E fala 24 horas só do problema. Né? Já viu, né? A gente não faz isso? Aí conta pra ela fala um palpite, conta pra ela, e pra ela, e pra ela. Chega no fim do dia, tá exausta. Só aconteceu, alguém entrou na sua frente, só isso. Mas você conta isso o dia inteiro, pra todo mundo. Porque você viu o trânsito como anda? Olha porque o trânsito, olha porque eu peguei um trânsito. Mas o trânsito, você viu como que foi o trânsito? Um cara me fechou hoje, eu cheguei 15 minutos atrás. Isso vai, rende o dia. Você gastou o dia inteiro da sua encarnação, que é pouco, e aí quando adoece, fica desesperado porque vai embora, vou embora. Claro, perdeu o resto da vida, ficou a vida inteira falando besteira, perdeu mesmo a encarnação. Aí fica desesperado para recuperar, não tem mais jeito. Aí é esperar a próxima, se acreditar na próxima, né? Ou então falar, tá bom, ficou para trás a minha vida, né? Então, olhar para a vida como um belo problema. O cara fechou, você, 1 minuto, deixa o cara aí. Ou se você ficou com raiva, tá bom, foi 1 minuto de raiva, acabou. Não precisa falar o resto do dia, certo? Seguinte, página seguinte, o farol abriu, né? Que a gente fala, o cara fechou, mas a gente não viu que se ainda aí 1 segundo o farol abriu, pronto, resolveu o problema, né? Ou o cara está indo para o hospital, ou qualquer outra coisa.
a gente fica um dia inteiro sofrendo uma questão desse tamanho. É verdade ou não é? É o dia inteiro. O pessoal diz para mim assim, como que você tem tanta vitalidade para trabalhar? Né? Todo mundo espanta, né? Todo mundo espanta o que eu faço. Eu também me espanto. Mas porque a gente fica no presente. Você só gasta a energia daquele segundo. O cara fechou? Fechou. Daí um segundo é outra coisa. Entrou outro cliente na sala, é outra história. Eu vou almoçar? Estou almoçando. Eu vou escovar os dentes? Eu estou escovando o dente. Eu vou atender outro cliente? Eu estou atendendo outro cliente. Vou fazer um grupo? Eu estou fazendo um grupo. Chega no fim do dia, eu trabalhei 10 horas, eu vou dormir e acabou. Ou eu vou namorar, né? Ou eu vou fazer outras coisas, né? Bom, outras coisas que eu posso fazer também. Então não precisa ficar, a energia é gasta ali, acabou. Você está com o corpo físico, com a emoção, com a mente ali, e acabou. Agora, se você fica ali e pensando, mas tá bem que o trânsito, o cara, mas não vou conseguir pagar a conta, mas eu tenho que ir no correio, mas eu tenho que pagar não sei o quê, mas eu esqueci de ligar para não sei quem, pronto, você já gastou toda a energia do resto do dia. Pode dormir, você já está exausto, não é verdade? Está exausto, pode pegar, vestir a camisola e dormir, porque não tem jeito. Então, olhar que tudo é um belo problema. O que eu aprendo com isso? Se o cara me fecha, eu aprendo a minha paciência, eu aprendo a minha tolerância, eu aprendo a minha compaixão, eu aprendo que eu fico com raiva. Também pode ser isso. Não tem importância, fico com raiva. Eu aprendo que eu atrasei 5 minutos no meu trabalho. Eu aprendo que eu vou pedir para o anjo da guarda vir o próximo sinal. Ou qualquer outra coisa que eu possa aprender, certo? Uma outra questão que a gente aprende no Pathwork é a conexão entre a causa e o efeito, que nós somos criadores da nossa vida, né? Tudo que nós fazemos, seja positivo ou negativo, tem uma causa e um efeito. Isto não quer dizer castigo. Deixa eu deixar bem claro, porque as pessoas pensam causa e efeito como um castigo, né? Eu faço e sou castigada. Não. Eu faço e sou responsável, né? Se eu encher a cara hoje, amanhã cedo eu estou de ressaca. É uma questão óbvia, é causa e efeito. Se eu for negativa com ela e for agressiva com ela, possivelmente ela também será agressiva comigo. É uma lei da causa e efeito, certo? Se eu não fizer exercício a vida inteira e ficar sedentária, possivelmente eu vou ter mais problemas de saúde do que uma pessoa que se movimenta. Não é isso? É uma lei da causa e efeito. Se eu for uma pessoa que abre o coração para as outras pessoas, possivelmente as pessoas também abrirão o coração para mim, né? Então, é uma lei da causa e efeito. Então, a gente trabalha muito isso no Pathwork, como nós criamos a nossa vida. Se criamos negativamente, não é para nos autoflagelar, mas para que a gente possa olhar e criá-la e transformá-la para que não continuemos criando negativamente. E se criamos positivamente, é para que a gente continue fazendo o mesmo trabalho para que a vida da gente seja cada vez melhor, certo? Se eu não percebo, eu falo assim, não é porque a minha mãe fez isso, porque meu pai fez isso, é porque tem a crise, porque tem alguma coisa, eu não tenho como mudar, porque eu não posso mudar.